Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso canal. Depois de muito tempo ausente, cá estamos de volta. Eu prometi que hoje estaria aqui para falar um bocadinho sobre o tema Angola vulnerável. Vamos falar sobre a vulnerabilidade a qual se encontra o nosso país, a nossa pátria amada, Angola. Angola vulnerável, por que veio esse tema, subiu esse tema ao meu coração? O tema Angola vulnerável subiu ao meu coração por causa das constantes informações que nós estamos a ouvir sobre desaparecimento de crianças. Ninguém diz nada, ninguém fala nada. Estamos a ouvir que aumenta a rede de tráfico em Angola, ninguém diz nada, a igreja não diz nada, os teólogos nem dizem nada, os pastores não dizem nada. Eu falei, então nós vamos ter que tocar neste assunto. O Michael disse, estou aqui, estou... Volta. Bem, boa, estou conectado, teólogo. Obrigado, obrigado. Então, Michael. O Stockley escreveu, Facebook a magoar páginas incríveis. E temos aqui o Jordan Rangel. Então, é muito bom ter o carinho da vossa audiência. Bem, primeiramente, dizer que quando eu partilhei com alguns amigos que estaria a tocar nesse assunto, primeiras coisas, as pessoas já tiveram medo. Não fala dessas coisas, não fala dessas coisas. E agora me pergunto eu, se nós não falarmos dessas coisas, quem é que vai falar? É bom fazermos um estudo minucioso. E aí o Jordan Rangel está aí, ele gosta muito de teologia bíblica. Ele gosta muito da teologia bíblica. Bem, na teologia sistemática, normalmente você vê mais a parte dogmática da teologia, onde você vai discutir assuntos transcendentais, assuntos metafísicos, sobre o ser de Deus, sobre os seus atributos, sobre a soteriologia, mas a teologia bíblica vai te ajudar você a compreender, no entanto, os atores dentro do próprio livro bíblico, você a compreender o contexto histórico, político, social, cultural em que esses atores estavam inseridos. E nós temos aqui falei aqui da teologia dogmática, temos a pragmática. E a teologia pragmática tem muito a ver com a ação da igreja no mundo, na terra. A igreja não vive nos ares. Então, quando você estuda, falei aqui também da teologia bíblica, e você vê que eu estou viajando. Quando falei aqui da teologia bíblica, você vai ver que os profetas menores, os chamados profetas menores, especificamente, vão condenar os sacerdotes que estão desviados, vão condenar o povo que não apoia os órfãos, as viúvas, que não acolhe os estrangeiros e por aí fora. Para dizer que o ser teólogo e o fazer teológico não se limita a estar numa carteira, numa cadeira ou num debate, numa cadeira televisiva, debatendo sobre questões, como já falei aqui, metafísicas, mas é, no entanto, a igreja colmatar essa lacuna que tem a ver com a teologia pública. Teologia pública tem a ver com a resposta teológica, com a resposta eclesiológica ou eclesiástica sobre os problemas que apoquentam a sociedade. Não adianta nada eu, Cianuque Monteiro, vocês estão aí do meu lado a me ouvirem, debatermos questões metafísicas, questões do paraíso futuro, questões, por exemplo, da tricotomia humana, o corpo, alma, espírito, eu sou homem, é um ser dicótomo, enquanto que você está a ver que crianças estão sendo sequestradas, crianças estão, por exemplo, falar que estavam presos num contentor. Então significa que estamos a trazer debates que não respondem
aos verdadeiros problemas que a comunidade está a viver. E depois, estamos a ouvir também o Eduardo Mente de Cristo, disse o mestre está de volta, estou sim de volta. Estamos a ouvir também testemunho de pessoas que estão a denunciar o facto de Angola estar a caminhar para um narco-estado. Um narco-estado. E você falou, agora você vai se meter nos problemas de mães genas e caçumunas e ministros do interior e comandantes e SIC. O que eu quero que vocês entendam é que a minha abordagem é pastoral. A minha abordagem é pastoral, porque todos esses indivíduos precisam de Deus. Os indivíduos que estão sequestrando crianças, os indivíduos que fazem tráfico de órgãos, os indivíduos que fazem tráfico de droga, os indivíduos que estão nessas gangues de luta, nessas gangues cometendo homicídio, precisam de Deus, precisam ser evangelizados. São almas. O ministro do Interior precisa de Cristo. É um pecador que precisa de ouvir, que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Comandante da polícia, comandante ou diretor do Serviço de Investigação Criminal, presidente da República, os jovens desses grupos, os próprios caçumunas que estão a denunciar nas suas páginas, todos são seres humanos e Deus quer salvar os seres humanos. E quando nós buscarmos Deus verdadeiramente com oração, com jejum, com entrega, esses homens vão começar a vir se refugiar na igreja. Quando eu digo Angola vulnerável, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, por exemplo, vou começar a vos dar exemplo para vocês entenderem o que é que eu estou aqui a abordar neste live. Olha, eu não pedi, olha, tem que partilhar, me ajuda a partilhar para eu não interromper a live para falar mais de partilha. Olha, está aí o Nelson Briz, pastor Sonico Monteiro, Deus te abençoe, é bom ter de volta. Obrigado, Nelson Briz. Prazer é todo meu. Me ajude a partilhar, Nelson. Felipe Lopes, Eduardo Mente de Cristo, me ajudem a partilhar. Que vai ser muito bom, Partilhem, mencionem vossos amigos aí no comentário, não assista sozinho. Chamem pessoas, quanto mais você chamar, mais pessoas vão acompanhar. Esse live para todo angolano ouvir, esse live, todo angolano está por dentro, todo angolano ouvir. Partilhem. Olha aí o Elvio, o Fábio, estamos por aqui, pastor. Boa. Elvio, nós estamos aqui a conversar. Mas mencionem vossos amigos, todo angolano deve ouvir isso. Eu estou aqui a falar sobre Angola vulnerável. Eu estou aqui a mostrar para vocês que Angola é um país que está extremamente vulnerável. Eu fiz essa reflexão porque, por exemplo, aqui no Brasil, vocês sabem que o Brasil é um país, ainda não é considerado um narco-estado, tal como a Venezuela, por exemplo, mas o Brasil é um país que tem muito consumo e venda destes produtos. Eu nem sei até se é permitido falar isso aqui no Facebook. O Facebook agora está com muitos mimos. Mas eu quero que você entenda, mesmo quando eu vim, eu fui hospedado numa casa, numa clínica de recuperação. Em Angola eu já ouvi falar da Remar. Em Benguela eu tive um colega na faculdade chamado Pastor Cristóvão, tem em Benguela. Tem o Desafio Jovem. Desafio Jovem, no entanto, ele foi, pelo testemunho dele, foi recuperado em Portugal. Desafio Jovem é uma organização internacional de recuperação e ele levou o projeto em Angola. Eu tive nesse projeto, trabalhei com jovens nesse projeto, preguei na igreja desse pastor da Assembleia de Deus, foi meu colega no curso superior de teologia. Mas Angola precisa, ou seja, fala do Brasil, o Brasil, você vai ver que aqui no Brasil tem muitos pastores com projetos de casa de recuperação feminina, onde eles recuperam aquelas pessoas que estão a ser já assim desacreditadas na sociedade, aquelas pessoas que estão no vício, e elas são recuperadas e novamente reintegradas na sociedade. Ou seja, há o consumo, há a venda, há o tráfico, mas também há uma resposta a estes problemas,
Há pessoas que têm instituições para recuperar essas pessoas, para evangelizar essas pessoas, para reinserir essas pessoas na sociedade. Caso que Angola está vulnerável. Nós temos muito agora de estupefaciente, drogas, e temos pouca resposta. Outro exemplo, falei aqui de crianças que estão a dar testemunhos que foram sequestradas, nem todo mundo escapa para contar história. O que a igreja, vocês vão perguntar assim, mas nós não somos órgãos do Estado, nós não somos órgãos de investigação criminal, o que é que nós como igreja podemos fazer? É isso que eu trago aqui para vocês. O que é que você como igreja... Olha, o único que mencionou, Fernando Portugal de Jesus, mencionou o Domingos Mendonça, o Moraes Domingos, Nicolau Lopes Luco, Paulo Lucas. Vão mencionando, partilhem e mencionem. Todo angolano precisa ouvir esse live. Precisamos fazer alguma coisa. Bem, vocês estão a ouvir que os órgãos do Estado que deviam defender o cidadão são eles que nós estamos a ouvir agora as denúncias que os indivíduos que são detentores dos cargos públicos nesses órgãos estatais estão envolvidos nesse sistema. E o que é que nós como igreja podemos fazer? O que é que a igreja pode fazer? Para você entender o que é que você pode fazer, que nós estamos diante de um dualismo cósmico. Você pode escrever aí essa palavra que eu falei aqui, dualismo cósmico. Dualismo cósmico é aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem descrito no seu livro, O Grande Conflito. É preciso você compreender, é preciso que nós compreendamos que nós estamos diante de um grande conflito. O conflito entre Deus e o diabo. O conflito entre a luz e as trevas, o conflito entre o paraíso e o inferno, o conflito entre o bem e o mal. Quando falo aqui conflito entre o bem e o mal, quando falo aqui, olha, está aí a Sueli, seja bem-vinda. Esse dualismo cósmico está relacionado à luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Satanás e Deus. Esse dualismo cósmico vai repercutir naquilo que nós chamamos de dualismo ético. O dualismo ético é o quê? É nós, como seres humanos, estamos inseridos nesta luta. Estamos inseridos nesta luta. Aquilo que eu disse, por exemplo, o que é, por exemplo, o que é que você pode fazer? Você ouviu dizer que há muito sequestro de crianças cujos os desaparecimentos são constantes, levam eles não sei para onde, tiram órgãos e por aí fora. É importante você saber que a tua oração tem poder. É importante você saber que hoje nós estamos a ouvir essas denúncias é porque o próprio Deus está a permitir essas denúncias virem à tona. Porque é praticamente um submundo, são coisas que nós não fazíamos ideia que existem. São coisas que você está a ouvir, que você fala, mas nós andamos aqui e nunca vimos isso. É porque Deus permite que toda essa sujeira que estava encoberta, que estava embaixo, comece a vir para a tona, comece a vir para cima. Vocês estão a entender? Está aí o doutor Vasco Cangundo, amigo psicólogo, que diz, paz de luz, meu bom amigo, Deus lhe acompanhe sempre. Obrigado, obrigado. Está aí o Isaac Evaristo. Boa. Doutor Vasco, eu estou aqui a falar, que escreveu aqui a Sueli, do dualismo cósmico, que está relacionado, e falei aqui da Igreja Adventista, que tem um livro que eles metem assim, o grande conflito. Esse grande conflito está a representar o quê? Está a representar o dualismo cósmico, quer dizer para nós que existe um grande conflito, existe esse grande conflito, existe entre a luz e as trevas. E quando você ora, embora que você não faz parte de uma instituição pública, de um órgão que vai investigar esse fenômeno, mas você precisa acreditar que as tuas orações de intercessão podem fazer com que Deus proteja as crianças, proteja os inocentes. Porque há uma luta. Significa que esses indivíduos, para poderem fazer com que o mal que eles estão executando ocorra sem que as pessoas desconfiem, sem que se apercebam, sem que saibam, é porque as trevas estão acobertando tais pessoas. É preciso que nós demos uma resposta, é preciso darmos uma resposta para impedirmos essa vulnerabilidade do nosso país. Por exemplo, ideologia do gênero.
tem sido constantemente debatido. Em Angola já tem sido promovido. Aqui no Brasil você encontra debate, em Angola você não encontra debate. Quando você vê que as páginas, nomeadamente Che Agora Aguenta, a página Platina Line, você vê a televisão, você vê as rádios, você vê outras páginas, promovem a ideologia do gênero e nós não temos debate, não temos quem, por exemplo, vai dizer que a luz da moral, a luz da Bíblia, isso é assim, 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 assim. Então significa que nós estamos vulneráveis. Quando você ouve não só sobre essa questão de ideologia do gênero, mas a questão, por exemplo, de se abortar crianças, nós não temos debatido essas questões. Então, a falta de debate, a falta do diálogo, a falta de uma ação intelectual e pragmática sobre esses assuntos vai tornar então o nosso país vulnerável, torna o nosso país vulnerável. E nós precisamos dizer algo. Sem medo, vocês estão com medo. Mas se eu e você tivermos medo de falar, para que nós estamos vivos? Para que nós estamos no mundo? Hum? É preciso vencermos o medo. É preciso compreendermos o que fizeram os profetas no Antigo Testamento. Os profetas, como eu disse aqui, os profetas denunciaram a opressão, denunciaram os reis perversos, denunciaram os sacerdotes corruptos, denunciaram o povo desviado dos preceitos do Senhor. E hoje nós temos a mesma missão. Nós somos hoje essa voz profética para poder então condenar as atrocidades, as anomalias sociais. E como eu disse, esses indivíduos, quando notarem que nós estamos a condenar, estamos a pregar a palavra, aí esses indivíduos vão começar a aparecer, vão começar a confessar, vão começar a dizer, olha, eu faço parte desse grupo, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Porque são essas pessoas todas que estão se perdendo, vivem nessa vida, partem desse mundo nessa vida e o destino é a perdição. E como eu disse, Deus quer salvar todos os seres humanos. Todos. Todas as almas precisam ser salvas, mas nós precisamos pegar uma palavra viva. Uma palavra, como disse Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para transformar pessoa. Aquele que crê, primeiro o judeu e depois o gentio. Aquele que crê vai ser salvo. Todo aquele que crê, disse Jesus, será salvo, mas aquele que não crê não será, já está condenado, já está condenado. Então, mencionem vossos amigos, mencionem vossos amigos, mencionem vossos amigos. É preciso que os cristãos em Angola parem para pensar. É preciso que se crie conferência, é preciso que se crie seminários, é preciso que se crie colóquios, simpósios, é preciso refletirmos, é preciso pensarmos, é preciso. Mas então, se nós que somos homens de Deus tivermos medo, quem é que vai falar? Quem é que vai dizer que isto está errado? E eu não preciso entrar nessa luta, nessa discussão. Cara, não. Vamos falar de forma coerente, vamos falar de forma à luz da palavra de Deus. Porque os todos são mundanos, um ou outro que toca no assunto. É preciso que nós preguemos a palavra. É preciso que preguemos a palavra. É preciso que condenemos o erro. É preciso que apresentemos a palavra de Deus. Resplandeçamos as nossas luzes, disse Jesus. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Enquanto tivermos distraído com adivinhações e profetadas e teologias da prosperidade, prometendo bens materiais, riquezas, não se importando com os males que apoquentam a sociedade, com as mães que choram dia e noite, anunciam no Facebook, na televisão, nas rádios, a perda, o desaparecimento de seus filhos, enquanto nós achamos que nossa espiritualidade está confinada a um templo, ficar no templo, estamos a achar que isso é espiritualidade diante de Deus. Lê Tiago e você vai ver que está reprovado. A verdadeira religião para com Deus, disse Tiago que é. Vocês querem que eu abro? Deixa-me ver aqui. Tiago.
Deixa-me ver aqui, Tiago. Deixa-me ver aqui, Tiago. Está no livro mesmo de Tiago 1, a partir do 27. Tiago 1. Tiago 1. Diz, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quando a igreja já está, ela própria, em vez de guardar-se da corrupção do mundo, está a se corromper com o mundo, quando já ignorou as viúvas e os órfãos, significa que houve uma apostasia geral, todos nós apostatamos, precisamos voltar ao primeiro amor. Quando a igreja, por exemplo, falamos aqui dos políticos, estão mergulhados nesse pecado que nós chamamos estrutural, pecado estrutural, tem a ver com uma estrutura, todo um sistema montado para que possam fazer os males já denunciados. E os pastores são coniventes diante disso. Significa que a própria igreja primeiro deve se rever. Porque estes indivíduos não vão se converter numa igreja que ele sabe, os pastores. Por exemplo, estão metidos também com os dinheiros dos Lusati, Lusati, você está a entender? Então, há muito trabalho pela frente, há muito trabalho. Há muito trabalho. É preciso que nós nos organizemos. É preciso que nós nos organizemos para dar resposta. É preciso que nós nos organizemos para dar resposta. 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 Olha aí, vou ler o comentário aqui do Dr. Vasco, meu grande amigo. Espera aí, baixei um pouco aqui. Dr. Vasco disse: o povo não faz ideia do conflito cósmico neste momento da história. O povo do Senhor precisa de posicionamento. Cada um de nós precisa ser influência em favor do reino. O pastor Diogo Mamengue também apareceu aí e disse: muito trabalho, temos muito trabalho mesmo. Aí tem do outro lado o pastor Armando Suluca. E a pergunta que eu vou fazer é: pastor Armando Suluca, pastor Diogo Mamengue, o que é que vocês estão a fazer face a estas denúncias que nós estamos a ouvir sobre o sequestro de crianças e consumo de produtos ilegais, para não usar o termo aqui no Facebook? Você vai dizer: não, mas não consigo fazer nada, pastor. Eu também estou ouvindo. Não, você pode fazer. Pode fazer aquilo que eu estou a dizer, metendo a tua igreja a interceder. Levanta um grupo de intercessão. E o justo vive da fé, diz a Bíblia. Não precisa você ver. Você tem que crer que a tua oração intercessória está a mudar alguma coisa. Que você tem que acreditar que aquilo que você está a orar é por causa é por isso que está a fazer com que mais denúncias venham, mais crianças escapem, mais coisas a gente que nós não sabíamos passamos a ficar a saber. É isso. É isso. É preciso a igreja trabalhar na intercessão. É preciso a igreja orar. É preciso a igreja sentar, dialogar, saber que contributo a igreja pode fazer para combater esses males. A igreja pode combater o mal, por exemplo, criando uma casa, como já falei, uma casa de recuperação para toxicodependente. É a igreja combatendo o mal, além de combater o mal, é a igreja pregando, evangelizando, ganhando almas. Perdão. Então precisamos nos preparar para isso. Pastor Diogo Mamengo escreveu: neste período, temos um grupo de intercessão trabalhando nisso e também na evangelização e sensibilização pelo bairro. Pastor Suluca disse: a igreja tem vários contributos para essas situações. Exatamente. Como eu disse aqui, da teologia pública, há aqueles que vão aparecer debatendo
debatendo sobre a ideologia do gênero, debatendo sobre o uso e consumo de, de droga, debatendo sobre ideologia do gênero, por exemplo, já falei, mas também vamos ter aqueles que não estão debatendo, aqueles que estão a criar projetos para recuperar pessoas, que estão a criar projetos práticos que possam tirar essas pessoas, a fim de que a igreja tenha então esses dois elementos, o elemento dogmático e o pragmático, as duas asas para a águia poder voar. Porque não adianta só ficar no debate sem fazer nada prático, concreto, que tire pessoas dessa vida. E não adianta ficar a tirar pessoas dessa vida, enquanto que outras pessoas são influenciadas através de argumentos. É preciso que haja os dois elementos. É preciso que falemos e é preciso que façamos. Como dizia João Calvino, orar et labutare, orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Boa, boa. Por hoje eu vou ficar por aqui. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Primeira live que eu abro aqui, falando sobre Angola vulnerável. E já teve essa toda participação. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito a vossa participação na nossa live. Continuem, partilhem o live. Precisamos fazer alguma coisa. Eu vou trazer outros projetos, vou trazer outros lives. Vamos conversar sobre projetos. Vamos conversar sobre projetos. Vamos conversar sobre como implementar casas de recuperação, como nós podemos trabalhar na prática e como nós podemos ser uma igreja com um fogo espiritual no sentido dessas pessoas se converterem, entregarem suas vidas para Jesus. Chega de profetadas e adivinhações. Façamos coisas concretas que alavanquem o reino de Deus. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Certamente amanhã estaremos juntos. Deus abençoe. Obrigado. Falou aí o pastor Armando Suluca. Deus continue abençoando o pastor Ciano Monteiro. Obrigado, homem de Deus.